Boa tarde, queridos amigos, amigas desta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho. E harmonizados que nos encontramos por esses momentos de uma profunda sintonia com Deus, nosso Pai, com nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga que está conosco, nos acompanhando no aprendizado que teremos nessa tarde, onde somos nós os primeiros aprendizes. Então, pensamos para a tarde de hoje nos voltarmos a uma oportuna reflexão sobre o tempo que temos à frente. Pois que estamos a 3 dias do ano que recomeça e do ano que se finda. E aqui estamos para buscarmos valorizar o precioso tempo que a misericórdia de nosso Pai coloca em nossas mãos. O abençoado tempo que a misericórdia de Deus nos concede são abençoadas bênçãos para nos refazermos de nossos tropeços, de nossos deslizes e avançarmos na direção a que estamos todos destinados, a evolução espiritual. Emmanuel, benfeitor amigo, ele nos sugere a que façamos de quando em quando um balanço de nossas atividades, perguntando-nos: que fiz hoje? Acentuei os traços da minha imperfeição? Ou desenvolvi as qualidades latentes dentro de mim, que quero retê-las amanhã? E ele nos lembra que junto de nosso questionamento interior, saibamos valorizar cada vez mais esse precioso tempo que nos é concedido e que não nos esqueçamos de nos perguntar: que tenho eu feito do tempo que a misericórdia maior me concede, o tempo em minhas mãos? E ele continua, Emmanuel, a refletir conosco, dizendo que os anos se sucedem com matemática precisão, mas que os dias são sempre novos. Dispomos assim, diz ele, de 365 oportunidades anualmente
nossa renovação moral. E aí, ele pergunta novamente: quantas oportunidades haveremos de ter em uma existência, se temos 365 dias de recomeço e aprendizado? Com quantas oportunidades poderemos contar ao longo de uma existência para a nossa renovação moral? Mas ele diz que é muito bom nos autoavaliarmos, mas ele sabiamente nos conforta, dizendo assim: conservemos do passado tudo que for bom e justo, belo e nobre, mas não deixemos, que sombras e desconfortos venham mesmo com todas as nossas dificuldades. Vamos repetir: conservemos do passado tudo que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardemos desse passado os detritos e as sombras, mesmo que mascaradas de encantador revestimento. Sigamos em frente, procurando viver a cada dia da melhor forma possível, para que nos sintamos crescendo para o grande objetivo de todos nós, que é a nossa evolução espiritual. Esqueçamos todas as impressões inferiores de ontem e avancemos para os dias iluminados à nossa frente. Ninguém progride sem renovar-se. Mais uma vez, sugestão do benfeitor espiritual Emmanuel. E a propósito, vejamos os grandes emissários que percorreram os mesmos caminhos que nós estamos agora percorrendo. Paulo de Tarso, que sofreu todas as intempéries possíveis na grande missão de vencer-se a si mesmo. Naquele belo episódio, quando o combatente do Cristo, ele enfrenta o grande momento de sua renovação, quando ele, diante da sua tarefa que lhe levava a combater o cristianismo, ele ele vê aquela intensa luz diante dele e ouve o Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E deste momento em diante, Saulo transforma-se em Paulo, o grande apóstolo do cristianismo. Então,
ele nos diz, num momento de suas reflexões, falando-nos de que há tempo de semear e tempo de colher. E ele diz assim: quanto a mim, irmãos, quanto a mim, afirmo que não alcancei ainda a perfeição, mas luto para seguir em frente, para buscar a grande tarefa do Cristo redivivo dentro de nosso coração. Nós vamos repetir aqui o que ele nos diz mais uma vez para ficar bem claro para nós. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que, olhando para as coisas que atrás ficam, avanço, encorajado para as coisas que se encontram diante de mim. Quanto a mim, vamos repetir, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que, procurando avançar, seguindo em frente, corro em busca do grande objetivo, que é o Cristo no nosso coração. E Chico Xavier, um homem chamado Amor, ele dizia, imagina nós no lugar do Chico, ele dizia assim: sei o que devo ser, mas ainda não sou. Mas agradeço a Deus por estar me trabalhando dentro de mim mesmo para um dia ser o que devo ser. E temos também na memória aquele célebre escritor francês Victor Hugo. Victor Hugo era um célebre escritor que sofrera na época em que ele trazia sua mensagem, ele sofria as agruras do exílio. E neste tempo, Victor Hugo costumava, de quando em quando, praticamente todos os dias, ao entardecer, ele dirigia-se ao mar. E ali procurava uma elevação na orla para meditar profundamente. E algumas crianças que brincavam à sua volta, assistindo essa atitude do irmão do nosso grande escritor, eles observavam que de quando em quando
Vitor Hugo tomava uma pedra, umas grandes, outras menores, ia jogando uma a uma lá no fundo do mar. E isso ele fazia diariamente, após meditar, com grande desejo de superar a si mesmo. Então, as crianças que ali o observavam, um deles perguntou outro dia: por que o senhor está sempre jogando pedras ao mar? E Vitor Hugo disse: é que eu tenho tantas preocupações, e quando eu penso nelas e desejo resolvê-las, eu tomo de uma pedra e jogo bem longe no mar, para que elas desapareçam lá longe, representando cada pedra as minhas preocupações. E quando eu as jogo no mar, tento introjetar aquela certeza, né, de que o mar, as ondas do mar, levarão para bem longe as minhas preocupações. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, são formas que a gente escolhe na nossa jornada de cada dia para superarmos nossas lutas, nossas dificuldades, nossos contratempos. E, à medida que nós vamos nos trabalhando interiormente, nós, daqui um pouquinho, nos surpreendemos mais fortes. Assim sendo, temos muitas vezes conosco, carregamos conosco fardos muito pesados, fardos que a gente imagina serem insuperáveis. São cargas imaginárias, muitas vezes, que nos fazem nos recolhermos para dentro de nós e nos enchemos de culpa, nos envolvemos em medos, muitos medos do dia seguinte, culpas, medos, preocupações infundadas e outras cargas pesadas que carregamos conosco e que nos fazem muitas vezes desanimar. Mas à frente de cada um de nós há um caminho que nos leva, sim, a vencermos-nos a nós mesmos. Há uma fábula muito antiga que conta-nos o seguinte: um homem muito vacilante caminhava pela estrada carregando uma pedra em uma das mãos, um tijolo na outra mão, um saco de terra nas costas e uma enorme abóbora na cabeça. E ele caminhava curvado,
carregando aqueles pesos consigo, quando um homem o encontra e diz assim: cansado viajante, por que carregas essa pedra tão pesada em tuas mãos? E ele responde: é estranho que me pedes isto, pois sabe que eu não havia percebido que eu carregava essa pedra. Aí ele largou a pedra no caminho e seguiu um pouco mais leve nos seus passos, até que ele encontra o jovem. E o jovem diz assim: dize-me, cansado viajante, por que carregas esta abóbora tão grande na tua cabeça? E ele diz: que bom que estás me lembrando disso aí. Que bom que estás me chamando a atenção para esse peso que carregava comigo. E largou a abóbora e caminhou tranquilamente com passos ainda mais leves. Assim ele foi encontrando alguém pela estrada e cada uma delas perguntava por que carregar esse peso consigo. Até que ele foi largando todos os pesos que trazia nas mãos, na cabeça, nas costas e principalmente no coração. Assim acontece conosco, que cargas de preocupações infundadas carregamos conosco. E nos preocupamos tanto em darmos conta dos compromissos que deixamos, que nos perturbem, que não nos damos conta, muitas vezes, do amigo que está ao nosso lado, tentando nos ajudar. Temos diante de nós o maior recurso de que possamos imaginar para nos fazermos nesta estrada que na atualidade está um pouco conturbada, vamos dizer assim. Nossa caminhada encontra-se cheia de tropeços, cheia de medos, cheia de preocupações infundadas. E isto faz com que a gente acabe se encolhendo para dentro de si mesma. Quando temos imensas possibilidades de nos refazermos a cada dia, a cada hora. A cada momento é tempo de recomeçar. John Lennon trazia-nos uma imagem bem interessante. Ele dizia assim, que nossos olhos dirigem os nossos passos. Então, nessa perspectiva, há 3 formas de olharmos
a vida à nossa frente. Primeiro, olhar para trás com gratidão. Gratidão por tantas pessoas especiais que passaram por nosso caminho. Pessoas que representaram para nós flores perfumadas, trazendo ao coração uma grande alegria de viver. Olhar para o lado com amor. O amor é aquele sentimento enobrecido de que também nos falava Paulo de Tarso em sua carta aos Coríntios, quando ele dizia: ainda que eu fale a linguagem dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha todas as possibilidades à frente, se eu não tiver amor, nada serei. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então, esse olhar para o lado com amor leva a gente a constatar que nunca estamos sós na nossa caminhada. Nunca estamos sós na nossa caminhada. O outro olhar para o alto. Deus cuida do universo. Deus cuida com muito carinho de todos nós. Olhar, então, para cima, com fé, com confiança, que haveremos de nos vencer. E outro olhar que este autor nos coloca, olharmos assim para dentro de nós e verificarmos o que temos de potencialidades a desenvolver dentro de cada um de nós. Assim sendo, ainda tem aquele caso de dois amigos que caminhavam conversando, um desabafando para o outro as suas dificuldades. E um deles dizia assim para o amigo: eu já não sei mais o que eu vou fazer para superar as minhas preocupações, as minhas dificuldades. Eu olho para frente, eu olho para um lado, eu olho para o outro e não acho solução para os meus problemas. E o amigo que estava com ele disse: e por que você não olha para cima? Então, esse olhar para cima nos faz sentir que estamos amorosamente acolhidos no amor de nosso Pai e acolhidos nos braços amorosos de nosso Mestre Jesus. E o grande recurso de que antes falávamos é o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Várias passagens, em cada página que tu abre, que nós abrimos, do Evangelho,
nós vamos encontrar a grande dádiva das palavras do Mestre, quando ele dizia: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Vejam como vivem os pássaros dos céus. Nada guardam em seus celeiros. No entanto, o Pai Celestial os alimenta. Olhai como crescem os lírios do campo. Não tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com um deles. Brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocá-la embaixo do móvel, mas sobre o velador, para que esta luz ilumine a casa toda. Assim também sejamos, façamos brilhar a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Outro convite muito amoroso do Mestre, quando ele diz assim: vinde a mim vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E assim, de capítulo em capítulo, nós vamos encontrar a grande mensagem do Cristo Consolador. É o Cristo que, pela doutrina dos Espíritos, renasce dentro de cada um de nós. E estamos lembrando neste momento de uma linda mensagem que nos traz nosso grande Espírito Luminar Bezerra de Menezes. Ele nos diz: quando as claridades de um novo dia em sol vos anunciam os chegados tempos do Senhor, quando uma nova humanidade prepara momentos de paz, nestas horas em que, combalidos, angustiados, estaremos sendo chamados a uma viagem para dentro de nós. Quando os valores externos perdem a sua significação, impulsionando-nos a buscar Deus no coração, somos chamados à grande responsabilidade de amar, de servir e de passar.
E nesta obra, Jesus no Lar, nós vamos encontrar passagens muito lindas, que são sugestivas para os momentos de nossas reflexões, de nosso Evangelho no Lar, de nossas leituras edificantes. E aqui nós encontramos uma passagem do Mestre que se refere ao que há pouco dizíamos da mensagem de Bezerra de Menezes, quando ele dizia assim, vamos repetir, quando os valores externos perdem a sua significação, convocando-nos a trazer Deus ao coração, somos chamados à grande tarefa de amar, de servir e de passar. E nesta passagem que temos aqui, o Mestre fala aos seus discípulos. E ele, em volta dos discípulos que o acompanhavam, ele ouvia os comentários que faziam entre si. E naquele momento, eles trocavam ideias, tendo Jesus ali junto a cada um, sobre uma maneira de conseguir na vida o bem-estar. Aqui diz, discorriam os discípulos entre si sobre as coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos, acrescentou. Agora vejamos o que diz o Mestre. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulhe o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando tempo e vida por meio de inquietações desnecessárias. Só esta, introdução aqui. Longe, das coisas, essenciais, diante dessas necessidades de todos nós, ele narra, então, tendo seus discípulos à sua volta, narra a seguinte história. Uma dama que fazia parte da sociedade de alta envergadura de Roma, ela era portadora de um status social elevadíssimo. E a dama, jovem ainda, preparava-se para uma viagem bem longa. Ela sairia da cidade dos Césares até Esmirna, a localidade onde ela desejava estar e conhecer. E ela estava preparando-se para essa viagem, levando consigo o seu filhinho de 5 anos.
E, ao entrar na embarcação, ela levava seu filhinho consigo e uma extensa bagagem de joias, colares, pulseiras, preciosíssimas. Tanto que ela entregava para os escravos daquela embarcação que o auxiliavam, eles carregavam em suas mãos a grande bagagem de suas joias preciosíssimas. Tanto é que o pessoal de serviço curvava-se ao passarem os seus súditos com aquele volume, aquela bagagem intensa de joias preciosas. A viagem transcorria tranquila, até que numa tarde ensolarada acontece o imprevisto. Um traiçoeiro Recife choca-se com a embarcação, produzindo uma enorme rachadura na embarcação. E o perigo se estabelecera. O comandante do navio, em seguida, providencia barcos para o necessário salvamento. E a dama, que trazia junto consigo o filho amado, logo encontra diante de si o barco de salvamento. Ela abraça o filho, trazendo na mão um pequeno pacote. E na embarcação, o comandante fez o possível e prometeu que, de acordo com a possibilidade da temperatura, dos ventos, haveriam de levar 2 dias para chegarem no porto mais próximo para ali serem atendidos. E a dama, abraçando o filhinho, e aquele pacote em suas mãos, que todos os companheiros que estavam junto com ela achavam que era um pouco daquelas joias que ela tinha tentado salvar. E ela, então, olhando para os companheiros, reduzidos ainda, né, o número para seguirem em frente, ela olha para os companheiros à sua volta e diz assim: a coisa mais preciosa que tenho é o meu filho. E o que trago aqui tratava-se de 2 pães e 10 figos maduros com que ela pôde repartir com os companheiros de viagem, entendendo desta forma a mensagem que trouxe esse episódio.
ela, trazendo em seus braços o ser, a joia, vamos assim dizer, a joia mais preciosa, que era o filho, ela trazia, dizendo aos companheiros, aqui tem o que eu acho mais útil, até o momento de chegarmos em terra firme. E repartiu com eles os pães e os figos maduros. Vejamos, então, a conclusão do mestre falando aos seus discípulos. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem se estará constrangido a separar-se dos bens mais queridos ao seu coração. Então, o espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Assim, queridos irmãos, deixamos aqui a grande mensagem do Cristo, redivivo a cada dia em nossos corações. Busquemos, primeiramente, o reino de Deus dentro de nós e tenhamos a certeza que nesse reinício de tempo, de ano à nossa frente, todas as coisas que necessitamos nos serão concedidas por acréscimo da misericórdia de nosso Pai. Que Jesus nos abençoe e a gente agradece a atenção e a paciência de todos vocês.